Hoje você vai acompanhar uma das histórias mais emocionantes e profundas da Bíblia, a trajetória de José do Egito, uma história que começa com sonhos e termina com a transformação de todo um país, mas que passa por caminhos difíceis, traição, injustiça e também perdão. Prepare-se, porque esta é uma jornada que nos ensina que, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus ainda está escrevendo algo maior. José era o penúltimo filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Por isso, José cresceu recebendo um carinho especial do pai, o que despertou ciúmes em seus irmãos mais velhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa e colorida. Naquela cultura, roupas assim eram símbolo de honra e favoritismo. Para os irmãos, aquilo foi a gota d'água. José tinha dons espirituais e Deus começou a falar com ele através de sonhos. No primeiro sonho, José via feixes de trigo na plantação. O feixe dele ficava em pé e os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. No segundo sonho, ainda mais impactante, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Até Jacó achou o sonho ousado demais, mas guardou aquilo no coração. Para os irmãos era insuportável. Ele já é o favorito do pai e agora diz que vai reinar sobre nós. Esse ódio cresceu até se transformar em ação. Um dia, Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam cuidando do rebanho. Quando viram se aproximando de longe, reconheceram a túnica colorida e, tomados pela raiva, disseram: "Lá vem o sonhador!" A conversa entre eles foi sombria. Primeiro pensaram em matá-lo, depois decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia. José foi atacado, preso e deixado sozinho naquele buraco escuro. Imagine o medo, a angústia. Ele tinha apenas 17 anos. Enquanto José estava na cisterna, uma caravana de ismaelitas passou pelo local. Os irmãos então tiveram outra ideia: vendê-lo como escravo. Receberam 20 moedas de prata e José foi levado para o Egito. Para enganar o pai, sujaram a túnica com sangue e disseram que José havia sido atacado por um animal selvagem. Jacó chorou profundamente e José iniciou uma jornada que mudaria a história. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo como escravo, José se destacou. Ele era honesto, trabalhador, inteligente e fiel a Deus. Logo, Potifar o colocou para administrar toda a casa. Mas a esposa de Potifar tentou seduzir José várias vezes. Ele recusou todas e por isso foi acusado injustamente. Potifar, acreditando na mentira, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José manteve seu caráter. O carcereiro percebeu que ele era diferente e o colocou responsável pelos outros presos. 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos e tiveram sonhos estranhos. José, usado por Deus, interpretou os sonhos com precisão. Um seria restaurado ao seu cargo, o outro seria condenado. E tudo aconteceu exatamente como ele interpretou. Antes de sair, José pediu ao copeiro: "Quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim." Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram. Então o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. No primeiro sonho, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Foi então que o copeiro finalmente lembrou de José. O faraó mandou chamá-lo. José explicou que Deus estava mostrando o futuro. Haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome severa. E deu um conselho: escolha alguém sábio para administrar os recursos do Egito e guardar provisões. O faraó então respondeu: "Poderíamos achar alguém mais sábio que você?" E José se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do país. A fome chegou não só ao Egito, mas à terra de Jacó. Os irmãos de José foram até o Egito pedir alimento, sem saber que o governador era o próprio José. Ao vê-los, José se emocionou, mas não revelou sua identidade. Ele testou o coração deles, observou se tinham mudado e viu arrependimento. Então José finalmente se revelou: "Eu sou José, vosso irmão a quem vendestes ao Egito."
Os irmãos ficaram sem palavras, mas José os abraçou e disse: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. A história de José nos mostra que nossa vida não é definida pelas circunstâncias, mas pela fidelidade e confiança em Deus. Traição, injustiça, abandono, nada foi capaz de impedir o propósito divino. José passou de um poço a um palácio, de escravo a governador, de traído a salvador da própria família. Essa história nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está trabalhando em silêncio para transformar nosso sofrimento em vitória.